Olá, amigos. Professor Deonério com vocês, Deonério Cruz, do ECA Capacita. Espero que vocês estejam em paz e bem. Resolvi gravar esse vídeo para servir aí de instrução às pessoas que fizeram parte das minhas turmas de mentoria. Foram 6 turmas, 3 delas ocorreram em 2022, 3 em 2023. Nas 2 primeiras, lá em 2022, foi muito trabalhado e focado ato infracional e também medida socioeducativa. E aí, essa semana, eu acredito que na terça-feira, eu vi um post da Maduca Lopes e eu estava aqui rindo comigo mesmo. Eu falei, olha que legal, a Maduca está instigando, está provocando os conselheiros a estudarem o ECA. E isso é muito bom, porque é o que nós fazemos. Tem gente que gosta de resposta pronta de vários consultores e professores e instrutores. Mas tem gente que vai mesmo lá na fonte pesquisar. E a Maduca, então, colocou algo sobre medida socioeducativa. Aí eu li, gostei, até senti um certo prazer. Eu falei, olha, Maduca, isso aí deve ter sido coisa de prova. Que ela pergunta, né? Ou seja, tem uma questão lá no post da Maduca. Inclusive, vamos abrir aqui. Eu estou aqui, vamos mostrar no meu computador. Aqui está, por favor, os meus seguidores também sigam a Maduca. Eu sei que muitos seguem, muitos da Maduca também me seguem e seguem outros consultores. Eu coloco vários deles lá no site eca-capacita.com.br, eca-capacita.com.br/videocapacita. Tudo junto, depois da barra, videocapacita. Então, eu coloco vários dos expoentes, Edson Seda, Murilo de Giacomo, Lauro Trindade, Luciano, acho que tem até um vídeo do Marcelo, não me lembro se tem um agora do Reinaldo Balbino, com o Reinaldo Balbino, não exatamente dele, mas o fato é que eu reverencio todas as pessoas e a Maduca também aqui é uma das que eu também sigo, tá vendo? Ok. Aí ela postou esse aqui sobre a questão de ato infracional não, desculpa, medida socioeducativa, e ela fez aí, né, segundo o ECA, as medidas socioeducativas. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, bom, deve ser um daqueles chamados que nós fazemos nas provas, tipo pegadinha, alguma coisa, porque a pessoa vai tentar lembrar qual é o artigo do ECA e não vai, assim, de imediato, né, a princípio não vai achar lá no ECA. Mas aí eu pensei, isso na terça eu vi, achei isso interessante, mas na quarta-feira eu pensei, vem cá, e se algum dos meus mentorados vier perguntar para mim, para que eu dê a resposta onde é que está objetivamente no ECA? Aí eu falei, bom, espera um pouquinho, então eu vou lá, vou fazer uma pesquisa, porque afinal de contas a Maduca está instruindo e eu falei que também eu sou um aprendizado, eu sou um aprendiz. O que acontece? Nós todos somos aprendizes. Não há quem saiba tudo. Não existe um papa que saiba todas as filigranas do Estatuto da Criança e de todas as legislações correlatas a direitos de família, crianças e adolescentes no Brasil. É necessário, cada vez que for provocado, que nós nos dirijamos às fontes de sabedoria e também às jurisprudências, ou seja, às leis e às jurisprudências. Bom, aí eu fui fazer a pesquisa e encontrei realmente, não é, algumas situações. Primeiro, eu gostaria de falar que eu estou aqui com o ECA aberto, tá? O ECA atualizado, que você também encontra no meu site, podem ir lá para adquirir. Ele é um ECA barato e sempre que houver atualização dentro de 12 meses, e 12 meses eu falo exercício, tá? Quem adquiriu agora, até o final do exercício, ou seja, até final de dezembro, se o ECA mudar novamente, eu encaminho para as pessoas que adquiriu gratuitamente. Agora, se for ano que vem, o ECA sofrer alguma alteração ano que vem, então aí a pessoa vai acabar adquirindo novamente, por isso que o preço é bem razoável para que todos possam ir adquirindo o ECA sempre que ele for atualizado, tá bom? Mas o que é que nós temos aqui? Vou lá no artigo 226 do ECA. Desculpa passar rápido aqui, é que eu vou indo, né? Eu estou aqui fazendo, às vezes, aqui para trazer essas informações para nós.
No capítulo dos crimes e das infrações administrativas, já se inicia dizendo, lá no artigo 226, que aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas de parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código do Processo Penal. Tá bom? Então, nós precisamos ir lá no Código do Processo Penal para ver quanto aos processos, o que é que acontece. O fato é que eu estou aqui me redimindo junto ao pessoal da mentoria, porque houve um certo questionamento lá em 2022, e não é incomum. Em vários locais as pessoas perguntam. Por quê? No ECA, nós temos o artigo 2º, o parágrafo único do artigo 2º, considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E aí, nós não temos assim algo tão objetivo em lei, até porque quando as pessoas completam 18 anos, elas continuam adquirindo seus direitos, por exemplo, a pessoa que é deficiente ou a pessoa que tem alguma necessidade especial. Essas pessoas conseguem também seus direitos por vários meios. Não precisa se utilizar do ECA, uma vez que elas completaram 18 anos, tá? Mas tem uma situação que é aquela em que a pessoa ela recebeu uma sentença depois de transitado e julgado, tá bom? Lembre-se sempre disso. O que é que ocorre, então? Transitado e julgado, ele deu a sentença, aplicou a medida socioeducativa. Aí, digamos que não encontrou, ou que o menino desapareceu, a menina desapareceram ali, ninguém encontrou naquele tempo, mas a medida foi expedida, então tá lá, ok. E eu, então, disse nas capacitações e também disse para os mentorados que se esse rapaz ou essa moça vier a ser encontrado depois dos 18 anos, não tem problema. A pessoa vai cumprir a medida socioeducativa que foi estabelecida em juízo lá atrás. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo. A pessoa tinha 17 anos quando completou lá, fez algum ato infracional, tá bom? Esse ato infracional acabou acarretando a ele a aplicação de uma medida socioeducativa, o qual o juiz, então, sentenciou. E vamos supor que a medida seja de liberdade assistida, tá bom? E o juiz lá colocou, olha, 6 meses de liberdade assistida lá, ele vai ter que cumprir LA. Então, ele vai lá para o serviço que trabalha com o pessoal que está cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, tá bom? E aí ele começa a frequentar lá alguma coisa. Vamos supor que ele não vá, ele desaparece. Ok. O que eu disse? Quando ele é encontrado, vamos supor que ele volte para a cidade aos seus 20 anos de idade. Chegou aos 20 anos de idade, ele vai cumprir a medida socioeducativa. Brincadeira? Um negócio desse? Eu sempre falei isso. E eu dou graças a Deus dessa provocação da Maduca, de nós estudarmos e irmos pesquisar mais, porque, no meu entender, não havia prescrição. Olha que coisa! Ao pesquisar, eu descobri que essa prescrição já foi alvo de medida judicial e gerou até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula é de 2004, ou seja, eu estou capacitando desde 2003. Eu, em 2003, ainda tive o prazer de acompanhar Edson Seda em algumas apresentações que ele fez lá, quando tinha parceria com o Condeca. Em 2005, eu comecei a capacitar conselheiros tutelares. Eu já tinha lido o livro do Edson Seda, o Conselheiro XYZ, já estava lendo A Criança e a Mão do Gato, tá? E comecei a capacitar conselheiros tutelares em 2005, o qual faço até hoje. E vira e mexe, quando ocorre da plateia perguntar algo sobre essa questão de medida socioeducativa, eu falo, então,
que a pessoa vai acabar cumprindo depois. Porque, infelizmente, o ECA não tinha posto alguma coisa assim de prescrição. Olha só, falta de estudo meu. Falta de estudo meu. Ah, mas talvez se eu fosse advogado tinha acesso a outras coisas, porque eu escrevo tanto sobre leis, né? E tem gente que, os livros todos que eu tenho são de legislações, tem gente que acha que eu também sou advogado, não sou. Mas o fato é que realmente a minha formação em economia, só para saberem, tá? E a pós-graduação em controladoria governamental. Mas o fato é que eu então não sabia disso, realmente não sabia. Agora, com os estudos, foi que eu fui a me aprofundar. Por isso que eu sou grato a tudo isso que a gente lê e eu me mantenho um eterno aprendizado, um aprendiz. Um aprendiz. Bom, vamos lá. Aí o que eu descobri aqui? Que essa súmula, ela traz algo que, inclusive, o ministro Félix Fischer, eu acho que eu tinha até o Félix Fischer aqui. Não estou aqui. Mas o Félix Fischer se aposentou agora, parece em 2022, do Superior Tribunal de Justiça, mas ele era membro lá na época e ele também foi presidente de uma das câmaras lá, né, de dentro do Supremo, de uma das equipes. E o que ocorre? Ele já tinha feito um arrazoado e ele, inclusive, trouxe entendimento de outros estudiosos de que a medida socioeducativa, além de buscar restabelecer a ordem de proteção, de um novo aprendizado para aquela pessoa, para que ela venha se recompor, é também impositiva e punitiva, como todos nós sabemos. Tá? Todos nós sabemos disso. Só que isso não estava evidenciado, não é óbvio na lei, não está direcionado no ECA. O ECA não fala disso de maneira objetiva. Inclusive, eu vou mostrar um ponto aqui do ECA que ainda é um calcanhar de Aquiles, ou seja, ainda é uma pedra no sapato, tá bom? Ainda incomoda aqueles que defendem direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas, vamos lá. Então, ele falou que a prescrição que está prevista no Código Penal também se aplica as medidas socioeducativas. É isto que gerou a jurisprudência, tá bom? É por isso. Ocorre que depois houve novos pensadores, juristas, ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, pensadores que vieram acrescentar algo também de muita proficiência. O que é? É que eles disseram, olha, tudo bem, realmente tem que se ter essa prescrição, porque senão nós vamos ter penas para o adolescente mais severa do que para aqueles que são imputáveis, ou seja, os maiores de 18 anos. E não é esse o caso e nem é essa a prerrogativa de proteção integral que o ECA traz. Olha que interessante. Alguns dos ministros falam isto. Então, onde é que nós vamos encontrar, diz um dos ministros, deixa eu ver se eu encontro o nome do ministro aqui no meu arrazoado de pesquisa. Deixa eu até colocar aqui melhor para uma exibição aqui, modo de leitura, assim vocês também me acompanham. Eu só estou vendo aqui. Tudo isso aqui foi estudado por mim esses dias. Depois eu entrava na internet para poder pesquisar. Vou mandar esse arrazoado a todos aqueles que desejarem, tá bom? Este aqui eu não vou pôr à venda lá em lugar nenhum. Aqui está, ó, ministro Arnaldo Esteves Lima, que foi relator num dos processos, né? Bom, a súmula 338 do STJ já diz que a prescrição é aplicável nas medidas socioeducativas. Ponto. Isso já é ponto pacífico. Ocorre que esse ministro aqui, Arnaldo Esteves Lima, ele fez um arrazoado, no fim ele até não concordou, ele foi um voto contrário, tá? A esse processo específico que ele estava falando. Mas o arrazoado dele serviu de embasamento também, porque ele diz que as coisas não podem, tudo bem, realmente tem que ser aplicado
essa questão da prescrição para as medidas socioeducativas, só não podemos usar as mesmas prerrogativas do Código Penal, uma vez que as medidas socioeducativas e o ECA foram estabelecidos para diferenciar, para separar, para que nós não tenhamos realmente esse viés. Uau, apenas pegando de lá o que for melhor para se aplicar aqui em proteção integral, ou seja, viabilizando melhor não só a reparação do dano, mas também essa socioeducação, né? Esse restabelecimento da ordem psíquica, emocional e atitude desse adolescente. Ok, então o que tiver de bom lá a gente traz mais para ajudar, colaborar com o ECA e com as medidas socioeducativas. É isso que ele põe aqui. Ele foi voto vencido, depois teve outro ministro que acabou dando outros pareceres, mas ele acaba falando o seguinte: onde é que nós vamos encontrar mecanismos para podermos falar sobre essa prescrição e utilizarmos o próprio ECA? Aí ele usa o parâmetro, justamente o parâmetro que está no ECA, lá no artigo 2º, no parágrafo único. Olha, essa lei aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. São 3 anos aí de lacuna. Então, ele diz o seguinte, que nas sentenças onde o juiz profere medidas socioeducativas, tá? Sem termo, ou seja, não há um termo final, não acaba, ele não dá o prazo, que vai ser a prescrição no máximo de 3 anos. Então, prescreve em 3 anos. Prescreve, ou seja, não é que a medida deixou de ser aplicada, ela foi, o juiz deu a sentença, mas o Estado, tá, que deveria fazer, às vezes, para que aquela sentença fosse cumprida, não alcançou a pessoa, no caso, o adolescente. E esse adolescente, então, ficou fora por um tempo. Agora, nos casos da sentença, como, por exemplo, liberdade assistida, onde o juiz, invariavelmente e logicamente, ele vai falar, olha, 6 meses. Tá bom, 6 meses. Vai se aplicar também a mesma medida, o mesmo critério, porque no Código Penal existe a prescrição, tá? Se for lá de alguns crimes lá, são 8 anos, segundo consta lá, aparece no artigo 109 do Código Penal. Depois seria bom até que nós também nos estudássemos. Vai estar aqui, está nesse arrazoado que eu vou mandar para vocês, basta mandar um e-mail para mim, deonerio@gmail.com, correto? Bom, aí ele fala o seguinte, eu estava aqui nesse meu trabalho de raciocínio depois de ler toda a matéria. No Código Penal, seria uma duração de 8 anos, vamos supor, para prescrever determinados crimes. Mas se a pessoa tiver menos de 21 anos, a prescrição cai pela metade. Então, lá seria 4 anos. Aqui, o máximo é de 3 anos. Se o máximo é de 3 anos estabelecidos dentro do próprio ECA, então, mais justo seria que fosse também pela metade. Não 4, não 2 anos, mas a metade dos 3. 1 ano e 6 meses. Uau! Então é o seguinte, reformulou tudo. E eu vou pedir um outro favor para você que está me assistindo. Eu dei capacitação para conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos desde 2003. Completei 21 anos de capacitação em março. De 2005 até agora, falando também, mais especificamente, muito mais até, com conselheiros tutelares do que conselheiros dos direitos. Em várias dessas capacitações, algumas pessoas fizeram esse tipo de provocação e eu sempre falei que a pessoa iria cumprir a medida socioeducativa quando ela aparecesse, mesmo que ela tivesse mais de 18 anos de idade, até 21 no máximo. Eu errei. Por favor, me perdoe. Sinto muito mesmo. Por quê?
porque é necessário que nós estejamos cada vez mais atentos ao nosso estudo. O que eu estou dizendo aqui é que agora se tornou mais um item para a defesa desse adolescente. E por isso eu vou incluir esse item no livro A Autoria de Ato Infracional e os Direitos do Adolescente e a Defesa dos Direitos do Adolescente, onde eu escrevo para a fundamentação dos conselheiros tutelares sobre a questão de ato infracional, essa questão de ir na delegacia, não ir na delegacia, essa questão de estar atendendo ou não o adolescente que cometeu ato infracional. Tá? Então, eu coloco algumas coisas no livro e agora eu vou adicionar este arrazoado todo que eu pesquisei no livro também, para subsidiar o entendimento de que também, se este adolescente cometeu um ato infracional há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, ele recebeu lá atrás aquela sentença do juiz, tá bom? Para cumprir, fazer cumprir o ato infracional. E outra coisa, neste caso, ainda é a partir da data em que o ato infracional ocorreu. Porque, às vezes, o juiz só vai proferir uma sentença 6 meses depois, 1 ano depois de ocorrido o fato. A prescrição, neste caso, vai ser do fato em diante. Então, aí faz mais de 1 ano, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5 anos, e agora já prescreveu. Prescreveu. Não dá mais para ele cumprir medida socioeducativa por aquele fato depois que passou o tempo hábil de cumprimento, de execução da medida. É isto que veio me sensibilizar a estudar e eu depois falei, meu Deus, eu realmente não estou falando isso, e nem estou instruindo os conselheiros tutelares a defenderem o direito desse adolescente, caso ele esteja num caso desse de prescrição. Sim, nós defendemos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, se algum ato, algum órgão, alguém quiser imputar, tá, essa execução de medida socioeducativa a um adolescente que teve a sua sentença transitada, julgada lá atrás e que não cumpriu e que já passou esse tempo, lembrando, se foi de internação, às vezes não tem termo, ou seja, o juiz não pôs ainda um termo final, vai ver o que vai acontecer. Então aí, neste caso, são 3 anos para prescrever, para caducar. São 3 anos. Agora, em todos os casos em que há um limite aí, ou seja, tem termo, a medida socioeducativa deve ser cumprida, executada dentro do prazo. Se passar do prazo prescricional, não pode mais ser executada. Eu adorei. Foi uma leitura que eu fiz, refiz, li outros ministros depois. Depois fui também para um parecer de uma desembargadora do Espírito Santo. Achei também ela muito sensata, muito interessante no que ela disse. Eu também coloco aqui no arrazoado o parecer da desembargadora. Mas vamos lá nas medidas socioeducativas. Vamos no artigo 222, não é? Vamos lá. Estou passando rápido aqui, né? Mas, desculpa, eu falei 222, enganei, né? 122 aqui, medidas socioeducativas, 119, pronto. Aqui, do regime de semiliberdade. Porque eu acho que nós vamos ter ainda algum legislador, algum deputado federal, algum senador, que vai alcançar essa minha palavra aqui, vai dar uma olhada no que está ocorrendo. Qual que é a questão? Aqui, no regime de semiliberdade, ele não comporta prazo determinado.
Esse é o tal da sentença que o juiz dá sem termo. Não tem um termo final. Ocorre que ele diz assim, usa-se no que couber as relativas à internação. Tá bom. Aí você vai na internação, artigo 121 e o 122. Tá? O 121 está dizendo lá, constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, tem que ser breve, excepcional e respeita a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então não é uma coisa para chegar e deixar o adolescente lá. Não. Outras medidas têm que ser viabilizadas que não seja só de internação. Nós sabemos que nem sempre isso é possível, seja pelo próprio comportamento pervertido que a pessoa acabou absorvendo, tá? Ou seja porque tem outras situações aí, tá? A serem consideradas. Mas vamos lá. Não é isso que eu quero falar aqui agora, eu quero falar aqui, ó. Atingido o limite, assim, aqui, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Em nenhuma hipótese vai exceder a 3 anos. Sendo, então, que a pessoa vai ficar no máximo, se for isso tão assim viável, né, porque é uma coisa meio escabrosa, tá? Não era para ser de jeito nenhum dessa maneira, mas pode ser que a pessoa fique 3 anos lá internada. Aí, está dizendo aqui no parágrafo 4º, atingido esse limite, que foi do parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Então, pode acontecer 3 coisas. Ele ser liberado, ser colocado em regime de semi-liberdade, que é o que nós vimos anterior aí, semi-liberdade, ou liberdade assistida, que é o que ele vai responder em meio aberto. Aí, o de meio aberto, o juiz às vezes fica fazendo lá com que o adolescente continue. E às vezes o adolescente já está para trabalhar, já está trabalhando, e a continuidade dele dentro do serviço de LA ou PSC, né, prestação de serviço à comunidade, às vezes acaba tolhindo alguns horários dele, ao qual a empresa que ele está não tolera. E às vezes ele acaba não ficando no emprego porque ele não pode cumprir os horários, porque tem que se apresentar aqui no serviço, tá, que está executando as medidas de LA. E aí, em 2022, ocorreu um caso da pessoa ter 2 anos e meio, quase 3 de internação, saiu e foi para a liberdade assistida. A pessoa completou 18 anos na liberdade assistida e o juiz aplicou depois para a continuidade da questão da liberdade assistida. Então, ela foi indo. Só que isso acaba causando, né, principalmente os técnicos ali do serviço olhando e fazendo os seus relatórios e dizendo que não, é melhor liberar, mas o juiz não liberava. Não sei por que o juiz não liberava, tá? Era o mesmo juiz que o manteve lá da internação. Então, pode ser por qualquer motivo, principalmente quando o município é pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. O fato é que o ECA não estabeleceu de modo objetivo que, uma vez saído de ter cumprido tantos meses, ou tantos anos, ou tantas sequências de 6 meses aí, tanto na internação ou na semi-liberdade, em sendo colocado aí, digamos, tendo que sair de lá depois de cumprir os 3 anos, ou mesmo antes disso, no caso do rapaz era antes dos 3 anos, porque foram 2 anos e meio de internação. O que ocorre? O ECA não fala depois nada disso, de que ele vai parar. A única coisa que tem o ECA é que aos 21 anos a coisa é taxativa, nem medida socioeducativa de meio aberto e nem de internação ou semi-liberdade. Tá? Mas o ECA só diz isso. Até os 21 anos, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos deixar a pessoa mais revoltada. Ah, mas foi um adolescente que cometeu lá o seu ato infracional.
Sim, é verdade. E que o ECA, a sociedade, o governo brasileiro e todos nós temos responsabilidade para ajudá-lo a pensar diferente e passar a sentir diferente e agir diferente. É esse o trabalho da rede de proteção. Então, eu espero que algum legislador coloque alguns limites também aqui, para que a pessoa não fique, depois de cumprido o tempo de internação, muito tempo cumprindo em meio aberto, principalmente com a idade que ele tem e principalmente ainda se já estiver trabalhando com seus 17, 18, 16 anos em diante, tá bom? É essa o pedido também. Então, você compartilhando, pode ser que chegue aí aos ouvidos, né, de algum dos nossos legisladores que vão rever aí a situação, tá? Para não deixar à mercê do livre-arbítrio apenas da autoridade judiciária. Ok. Aí, por último, cadê? Não está tão aqui assim, mas tem um livro Ato infracional, vamos procurar aqui, autoria de ato infracional, e a garantia dos direitos do adolescente. Está aqui. Ó. Este livro, ele está à disposição, e é este que eu vou agora colocar o arrazoado também. Ele não tinha isso, e aí eu quero fazer um compromisso aqui. Todas as pessoas, não foram muitos, foram poucos, por isso é muito fácil para mim, que adquiriram o livro em 2024, eu vou mandar novamente o livro assim que ele estiver refeito, gratuitamente. Você já comprou em 2024 a autoria de ato infracional e a garantia dos direitos do adolescente? Se você adquiriu, isso é um livro para todos os conselheiros tutelares, para todos os estudantes, tá, que querem prestar concurso. Também é um livro para todos os dirigentes escolares. Às vezes eu vou nas escolas falar sobre ato infracional. Eu vou fazer com que esse livro chegue a mais pessoas para que vocês tenham melhor acesso a essa legislação que nós trabalhamos sobre a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Depois eu volto para falar da mentoria que vai reiniciar agora nesse semestre. Fiquem com Deus, sucesso e até breve, se Deus quiser.